Deus é bom em todo o tempo, né? Amados, vamos ler um versículo da palavra de Deus que vai dar suporte para a pregação da palavra. Está no livro de Tito, uma carta pastoral de Paulo ao seu filho na fé, o jovem pastor, deixado pelo apóstolo para colocar em ordem a igreja na ilha de Creta. No capítulo 2, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Versículo de número 11. O tema dessa mensagem é: Jesus é o único Senhor e Salvador do mundo, o único digno de ser adorado, exaltado entre nós. A palavra de Deus nos diz nesse versículo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Guarde esse versículo no seu coração e logo nós vamos retomar o mesmo. A Bíblia, para nós, este livro, é a santa, a bendita, a inerrante, a infalível, a eterna. Obrigado, Renan. A imutável, irrevogável palavra de Deus. É espírito, é vida. Deus fala conosco por meio desta palavra. Nós somos o povo de um único livro, de um único Deus, de um único Cristo, que nos salva pela graça por meio da fé. E também cremos que o nosso Deus, ele se confunde com esta palavra. E podemos até afirmar que esta palavra se confunde com Deus. Afinal de contas, João, no seu evangelho, nos disse: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Portanto, Deus, ele é aquilo que fala, e aquilo que ele fala é Deus, pelo motivo de que esta palavra, como disse Jesus, ela pode estar diante dos céus e da terra que vão passar, mas ela permanece para sempre. Ela é eterna, ela é imutável. Nós, obviamente, moramos num país, num estado laico. Isso quer dizer que há uma separação entre Estado e Igreja. Nós temos, inclusive, garantido por força da nossa Constituição a liberdade religiosa de culto. Mas a pergunta que eu faço nesta manhã: até quando que esse nosso direito e essa nossa liberdade vai ser respeitada, se somos o povo de um único livro e temos este livro como a santa e bendita palavra de Deus? Quando nós olhamos para o retrovisor da história, nós vemos que sempre aqueles que tiveram este livro como uma verdade inegociável, como guia de suas vidas, sofreram inúmeras perseguições. Na Idade Antiga, como bem sabemos, os nossos apóstolos, os nossos pais da fé, eles foram perseguidos tanto pelo fogo amigo, pelos judeus, quanto pelo Império Romano. Na Idade Média, quando o catolicismo tomou conta da Europa,
dentro do próprio catolicismo, eram perseguidos aqueles que viam a Bíblia, as Escrituras, como algo inegociável, e tivemos tribunais de exceção. Pessoas pagaram com a sua liberdade, com a sua própria vida. Na Idade Moderna, tivemos verdadeiros genocídios. O povo otomano, por exemplo, dizimou a comunidade dos armênios. E agora nós estamos na época da modernidade contemporânea. Hoje, no mundo, cerca de 380 milhões de cristãos, eles estão sendo perseguidos, estão sendo espoliados de seus bens, estão sendo, muitos deles, colocados em prisões e alguns até pagando com a sua própria vida. Isso acontece na Ásia, isso acontece no Oriente Médio, isso acontece na África. Mas a pergunta é: você acha sinceramente que esse mal não vai bater na nossa porta? A pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: entre a lei de Deus e possível lei dos homens, que podem entrar numa rota de colisão inevitável, com qual delas você vai ficar? E é interessante que eu faça essa pergunta, às vezes, a mim mesmo. Por exemplo, como um membro do Ministério Público, uma função essencial à jurisdição do Estado, responsável pela garantia da ordem jurídica, do Estado democrático, dos direitos sociais indisponíveis, eu me pergunto que nesta obrigação de velar pelo cumprimento da lei, como fiscal da lei, como membro do parquê, e também chamado por Deus para o santo ministério de pregar a palavra de Deus, quando essas duas leis, a dos homens e a de Deus, se colocarem em xeque diante do meu e também dos nossos olhos, como agiremos nós? Esses dias, na cidade de Santo André, um pastor, ele foi processado porque na igreja em que ele pastoreava, ele teria proibido um trans de usar o banheiro feminino. Nós temos hoje uma normativa do Ministério Público Federal em que é entendido ser discriminatório, passível de uma criminalização ou de uma responsabilidade por danos morais, qualquer espaço religioso ou qualquer escola ou qualquer local público proibir uma pessoa que se identifica com gênero contrário a do seu nascimento a usar o banheiro que ela deseja. E é interessante, irmãos, porque todas as tentativas de leis municipais para poderem impedir que nos espaços que muitas vezes são espaços de uma comunidade, se faça dentro desta comunidade, em relação àquilo que ela acredita, uma maneira de comportamento nosso. E as escolas que tentaram, as igrejas que tentaram, por meio de lei do município, tiveram, por força dos tribunais superiores, essas leis declaradas inconstitucionais. E, na verdade, tudo isso é um pano de fundo, porque nós não temos dúvida
aonde isso vai chegar. Daqui um pouco de tempo, nós veremos um casal homoafetivo frequentando uma igreja cristã e desejando ter o seu casamento celebrado por um ministro do Evangelho. E quando chegar esse dia, literalmente, vai haver uma colisão frontal em relação àquilo que nós cremos pela lei de Deus e aquilo que já foi disciplinado pela lei dos homens. Porque o Supremo já disse, o casamento homoafetivo é reconhecido na nossa nação e todos os cartórios devem celebrá-lo, sob pena de qualquer um que pensar de forma contrária, responder civil, administrativa e inclusive penalmente. Mas nós estamos aqui nessa manhã para continuar dizendo, como disse o apóstolo Pedro em Atos 5:29, antes importa a nós obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. Os ataques contra o povo da Bíblia, eles vêm de todo lado. Eles vêm do fogo amigo. Nós temos hoje pastores que pensavam como nós, que andavam como nós e que, numa agenda progressista e liberal, eles estão literalmente dizendo hoje que esse livro está ultrapassado, que ele precisa ser atualizado, e estão se alinhando a pautas inclusivistas, pautas literalmente aliada com questões sociais modernas de um viés de esquerda. Mas se isso não bastasse, a nossa fé, a fé neste único livro, também nos coloca em choque com uma gama de religiões mundo afora. Um francês chamado Allan Kardec, no século XIX, escreveu um livro, o Evangelho segundo os Espíritos. E eles são amigos de Cristo e amigos dos cristãos. Só que, debaixo desta pseudo-amizade, eles declaram que Jesus Cristo é um Espírito iluminado, porém não é Deus. Nós temos, por exemplo, a religião que todos nós conhecemos, das testemunhas de Jeová. Quem aqui já foi visitado um dia na porta da sua casa pelas testemunhas de Jeová? Cristãos. Cristãos que, numa repristinação daquilo que dizia Ário no ano 286 depois de Cristo, cristãos que veem Jesus não como o Deus encarnado entre nós, mas como alguém maior do que os anjos, mas menor do que Deus, uma criação de Deus. Se nós olharmos para os muçulmanos que estão dominando a Ásia, a Europa, eles se identificam com Cristo, eles reverenciam Cristo, eles admiram Cristo, mas eles olham para Cristo e veem Cristo como mais um grande profeta. E nesse aspecto, nós que somos o povo da Bíblia, temos que nos dobrar aquilo que disse C.S. Lewis. Em relação a Jesus, nós temos apenas e tão somente 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele dizia ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensava ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele dizia ser, ele é Deus. Porque foi ele mesmo quem disse para Filipe em João 14, 8, 9, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Foi ele quem disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Ele é o verbo encarnado de Deus que se fez homem. De sorte, amados,
que não dá para dizer como essas pessoas dizem, que ele é um grande profeta, um mestre da moral, um espírito iluminado, mas não é Deus. Porque é impossível alguém que estava enganado acerca da sua própria identidade, ou mentia acerca da sua própria identidade, ser um grande profeta, um mestre da moral, e muito menos um espírito iluminado. Então, a todos nós nesta manhã, não nos resta outra alternativa. Cumpre a nós fazer como Tomé fez quando tocou nos seus cravos. Nós vamos nos prostrar com o rosto em terra e vamos reconhecer: Senhor Deus meu e Rei meu, Jesus de Nazaré, nós estamos aqui porque você está aqui, nós viemos aqui porque você está aqui, viemos para te adorar. Mas vamos retornar ao texto base da nossa mensagem, porque a palavra de Deus nos diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É interessante que graça, esse substantivo feminino, quando ele vai ser conjugado com essa locução verbal, se há manifestado, quer parecer para o incauto, numa leitura assodada do texto, que nós estamos diante de um erro de concordância, porque a palavra é feminina e conjuga com o verbo flexionado no masculino, e isso não soa tão bem. Graça manifestada, graça manifestado. E aparentemente poderia haver aqui um erro de concordância na palavra, mas quando nós olhamos para a própria palavra, a Bíblia diz, pela boca do profeta Jeremias, que Deus vela por sua palavra. A Bíblia diz pelo apóstolo João, quando o cânon vai ser encerrado no livro do Apocalipse, que dessa palavra nada pode tirar e nada pode acrescentar. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: olha, enquanto céu e terra durarem, tudo que está nesta palavra, até o mínimo acento, até um tio, até uma vírgula, tudo vai permanecer como está, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus é eterna e permanece para sempre. A grande verdade é que a graça de Deus se manifestou por meio de um homem, varão, chamado Jesus de Nazaré, e não por meio de uma mulher varoa, chamada Maria. Porque nós ouvimos aqui na primeira canção que foi entoada, um hino de adoração. Maria em vida, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que atentou para a humildade da sua serva. Nós precisamos entender essas coisas, que a graça de Deus não se manifestou por nenhum santo. Por mais santo que seja, não foi por meio de Pedro, visto como a pedra da igreja. Ele não é a pedra da igreja, ele é um fragmento de pedra. A pedra da igreja continua sendo a pedra angular chamada Jesus Cristo de Nazaré. A graça de Deus não se manifestou por meio de João, por meio de Paulo. A graça de Deus se manifestou pelo nosso Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Afinal de contas, Pedro, em vida, disse para os principais dos judeus em Atos 4:12: em nenhum outro nome há, debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, que não seja o nome de Jesus de Nazaré. João, o Batista, a Bíblia diz que em Lucas 3,15, uma multidão começou a ovacioná-lo. Uma multidão olhava para João Batista, e a Bíblia diz lá em Lucas 3,15 que eles começaram a cogitar unanimemente, todos em seu coração: será que ele não é o Cristo? Sabe o que João falou? Não, eu não sou o Cristo, eu aponto para o Cristo.
Não, 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 eu não sou a luz, eu aponto para a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Não, 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 eu não sou o cordeiro, eu aponto para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Não, não, não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito e com fogo. Eu tenho um lema de vida, importa que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o único e suficiente Salvador do mundo. E é isso que nos garante as Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A palavra de Deus nos diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas esse texto, ele prossegue dizendo que essa graça de Deus se manifestou. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a graça de Deus estava escondida, ela estava oculta, mas ela sempre existiu. Ela sempre existiu e em um determinado momento da história, ela se manifestou. Isso está querendo dizer que o nosso Cristo, ele não passou a existir quando entrou no ventre de Maria. Ele existe de eternidade a eternidade, porque quando ele estava na frente dos fariseus e dos escribas, ele disse para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles ficaram totalmente atormentados com isso e falaram: mas você não tem nem 50 anos, como você pode ter conhecido Abraão? Abraão ansiou, anelou por ver o meu dia, ele viu e ele se alegrou. Ele é o grande eu sou, ele é Deus. Jesus, como disse Paulo, é o mistério de Deus que estava oculto, mas que foi revelado a nós, nos nossos dias, no nosso tempo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, volta e meia, ele dava o ar da sua graça no Velho Testamento. Você lembra aquele episódio quando um homem chamado Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cerca de 30 metros de altura por 3 metros de largura? E ele queria que as pessoas adorassem aquela estátua de ouro. E ele colocou, no momento da consagração daquela estátua, toques de instrumentos com um decreto de um imperador para que todos se ajoelhassem e adorassem a estátua que ele fez. E foi tocado os instrumentos, todos se prostraram, todos adoraram, mas de repente chegou uns caldeus e falaram para Nabucodonosor: olha, tem 3 aí do povo de Judeu, quem aqui é o Israel de Deus? Eles não estão fazendo caso aí do teu Deus, da estátua que você criou. A Bíblia diz que Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ele disse para eles: deixa eu ver se vocês entenderam bem, vocês estão malucos? Vocês entenderam? A proposta aqui é o seguinte: ou vocês se dobram, ou vocês adoram, ou vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, e eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. A resposta desses 3 jovens é que me faz cair com o rosto em terra, porque eles falaram para um imperador: fique você sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode, e ele vai, mas mesmo que ele não livre,
Nós não adoramos estátua, porque nós temos um Cristo, nós temos um Deus, e só Ele é o nosso Deus. E a Bíblia diz que o homem mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes, e amarrou aqueles 3 jovens, e os carrascos que foram lançar aqueles jovens na fornalha morreram pelas chamas de fogo, e de repente aquele imperador do mundo da época começou a coçar o olho. Meu Deus, nós jogamos 3, mas eu vejo 4. Eles estão andando e o quarto é semelhante ao Filho de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele se manifestou no Velho Testamento, Ele é o Deus do Velho Testamento, Ele é o Deus do Novo Testamento, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus que manda no inferno, Ele é o Deus de todas as coisas, é o nosso Deus. Mas infelizmente, as pessoas têm se desviado muito em relação a quem elas devem adorar. Nós não podemos adorar Maria. E infelizmente, com todo o respeito e com toda a humildade, nós temos visto que a Igreja Católica tem emitido dogmas papais, decretos solenes, que são emitidos ex cátedra, a partir da cadeira de São Pedro, tidos pela igreja como decretos que estão sempre corretos, infalíveis e irrevogáveis. E uma vez proclamado, esse decreto ele é colocado numa posição superior às escrituras que temos. E obviamente, irmãos, quando nós falamos de valor entre uma mãe e o seu filho, nós temos a natureza de dar mais valor à mãe, porque a mãe é superior ao filho. Uma mãe cria vários filhos. E talvez seja esse o mote, seja esse a razão principal porque tantas pessoas têm devoção mariana. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos diante de uma mãe, que é um ser humano, que teve um pai humano e uma mãe humana, e diante de um filho, que é Deus, que teve uma mãe humana, mas que tem um pai, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. O dogma, por exemplo, emitido pelo Papa Paulo V, em 7 de agosto de 1555, proclama: a bem-aventurada Virgem Maria foi verdadeira Mãe de Deus, e guardou sempre íntegra a virgindade antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. É o chamado Theotokos da Igreja Católica. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, como homem, teve mãe, mas como Deus, Ele é o Pai da eternidade. Jesus, como homem, teve mãe, mas como Deus, Ele é aquele que criou Maria. Maria foi mãe do Cristo homem, e ela não permaneceu com a sua virgindade depois do parto, porque a Bíblia diz que Jesus, por exemplo, em Marcos 6,3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? A Bíblia é muito clara dizendo que Jesus tinha irmãos, tinha irmãs. A Bíblia é muito clara em dizer que José não conheceu Maria até que o menino nascesse.
é texto expresso da palavra de Deus em Mateus 1:24. Não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu, José conheceu Maria, ela teve outros filhos, outras filhas, e cai por terra esse dogma que não provém da vontade de Deus, mas provém da vontade de homens que andam na contramão daquilo que Deus já colocou e que está colocado. Nós precisamos entender essas coisas, porque se Jesus como homem teve fome, como Deus ele é o pão da vida. Se Jesus como homem teve sede, como Deus, irmão, ele faz um rio de água viva fluir no seu interior. Se como homem Jesus se cansou e teve que dormir na proa de um barco, como Deus, ele olha para todos os moradores da terra que estão cansados e sobrecarregados, e ele diz: vinde a mim, porque eu tenho poder para aliviá-los, para salvá-los, para curá-los, para libertá-los dos vossos pecados. Se como homem Jesus chorou quando teve a notícia da morte do seu amigo Lázaro, como Deus, daqui um pouquinho de tempo, ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Se como homem ele andou num jumentinho, numa vida humilde aqui no nosso meio, como Deus, ele rege todas as nações com vara de ferro. Se como homem ele deixou ser colocado uma coroa de espinho, foi cuspido, esbofeteado, crucificado e morreu, como Deus, ele pegou a chave da morte, do inferno, da mão do diabo e ressuscitou ao terceiro dia, e ele está à destra de Deus nas alturas, e ele voltará montado em um cavalo branco com uma roupa salpicada de sangue, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus. Nós verdadeiramente temos que entender a diferença entre Cristo e Maria. Você lembra das bodas de Caná da Galileia? Quem que transformou água em vinho? Foi Maria ou foi Jesus? Quando ela chegou no Cristo Deus, ela pedia um milagre ao Cristo Deus, e acabou o vinho. Mulher, o que tenho eu contigo? O Cristo Deus fala assim com a mãe humana: ainda não é chegada a minha hora. A mãe humana ficou chateada com a resposta do Cristo Deus? Não, é o Cristo Deus: façam tudo o que Ele mandar, porque Ele tem poder para fazer com que a água vire vinho. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é Deus. Quando os magos vieram do Oriente, eles visitaram quem? A mãe ou o menino? O menino. O Evangelho diz que eles chegaram na casa onde estava Maria e o menino, e eles se prostraram e adoraram o menino, e deram ouro, incenso e mirra para o menino, porque o menino é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou. Então, nós temos que ter um certo cuidado com essa teologia mariana, porque sabia que na Faculdade Teológica Romana tem uma matéria chamada Mariologia, como nós temos Cristologia, que é o estudo da pessoa de Maria e o locus, o lugar dela na obra de salvação. Irmãos, não foi com prata nem sangue que nós fomos resgatados, prata e nem ouro, obrigado, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que recebemos por tradição dos nossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, um cordeiro imaculado. Nós não podemos entrar nesses dogmas, como por exemplo o dogma da Imaculada Conceição, que foi estabelecido pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 54, colocando Virgem Maria como alguém que foi preservada do pecado original. Preservada do pecado original, desde a concepção até morte e assunção.
Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo sequer. E quando o Gabriel vai anunciar para Maria o nascimento de Cristo, lá em Mateus 1:21, ele fala: e a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Maria faz parte desse povo. E por aí vai. Assunção de Maria. Quem ascendeu ao céu foi Jesus, e isso está lá em Atos, e uma multidão de pessoas viu. Dogma do Lumen Gentium, ela é recebida com o título de medianeira e advogada. Quem é mediador na Bíblia? 1 Timóteo 2,5, o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Quem é o advogado na Bíblia? O nosso Senhor e Jesus Cristo de Nazaré, em 1 João 2,1. Estão querendo dar aquilo que é de Cristo para quem não é o Cristo. Exortação apostólica, um quinto dogma do Papa Paulo VI, em 67, que estabelece um culto à Virgem Maria como mãe da igreja e modelo de todas as virtudes. Mãe da igreja e modelo de todas as virtudes. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não tem mãe, ela só tem um pai, que é o nosso Deus. A igreja não tem mãe, ela só tem um cabeça, que é o Senhor e Jesus Cristo de Nazaré. Eu fico imaginando que, se esses títulos que deram para Maria, depois que ela está morta, fossem oferecidos a ela quando ela estava viva, ela iria rejeitar todos esses títulos e ia dizer: não, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Nós não podemos ter idolatria como muitos estão tendo no Brasil, correndo atrás de imagens de escultura. Nós não podemos adorar anjos. Todos os homens que quiseram se prostrar diante de anjos foram advertidos pelos próprios anjos, que disseram: somos conservo teu, quer adorar, adora a Deus. Nós não podemos adorar homens. Quando foram querer adorar Paulo e Barnabé em Listra, porque eles tinham curado um coxo e quiseram fazer deles os deuses Mercúrio e Júpiter, a Bíblia diz que Paulo rasgou as suas vestes, pulou no meio do povo e diz: nós estamos querendo tirar vocês desse tipo de idolatria. É justamente o contrário disso que é adorar. Adore a Deus. Nós só podemos adorar o nosso Deus. Irmãos, eu fico me perguntando, se o segundo mandamento do decálogo em Êxodo 20 é: não farás para ti imagens de escultura e nem te encurvarás a ela, como Deus pode abençoar alguém por meio daquilo que Ele proíbe? Seria Deus esquizofrênico? Eu proíbo, e aí eu vou abençoar quem faz por meio daquilo que eu proibi. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não podemos nos dobrar diante de imagem de escultura. Existe um Deus nos céus que é Espírito, Criador de todas as coisas. Nós temos que dobrar o nosso joelho e chegar até Ele por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, já caminhando para o fim dessa palavra, nós estamos falando muitas vezes daquilo que podemos idolatrar fora de nós. Mas a maior idolatria está dentro de nós. Está no nosso coração. Está no nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente não abandonar os nossos pecados, os altares dos prazeres que construímos, a porta do céu, ela é apertada, o caminho é estreito, nós não veremos a Deus. Se tem duas coisas que tiram o ser humano do céu, é ele querer achar que pode estar com Cristo, mantendo um altar à idolatria do prazer do pecado. E a segunda coisa que tira um homem e uma mulher do céu, é ele querer continuar com Cristo, mantendo no seu coração inimizade, mantendo no seu coração rancor, mantendo no seu coração mágoa, mantendo no seu coração relacionamento quebrado com quem quer que seja.
Porque a Bíblia ainda continua dizendo, lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos, segui a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação, e a santificação, e a santificação. Não tem briga na casa de crente, não tem contenda, não tem ficar de mal, não tem bater a porta, não tem não querer estar junto. Nós, no que depender de nós, vamos estar junto com todos os homens, e no que depender de nós, nós vamos arrancar o altar do pecado do nosso coração. É vida santa, para que nós possamos ver a Deus. A Bíblia nos diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E a pergunta é: por que Jesus teve que se manifestar? Por que Jesus teve que se despir da sua glória? Irmãos, ele era Deus, diz Paulo em Filipenses, capítulo 2. E teve que se despir da sua glória e se tornar um embrião, um feto, uma criança. Naquela criança estava a plenitude de Deus. Por que ele precisou fazer isso? Deus olhava do céu, um homem chamado Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus fez uma aliança com ele, mas na primeira oportunidade que esse homem teve, ele plantou uma vinha, ficou bêbado, ficou nu, amaldiçoou um neto. Deus viu e se tornou amigo do pai Abraão, do pai da fé. Mas esse tal de Abraão, quando estava com a mulher dele no Egito, para não querer ser morto, ele falou que era irmã, ele mentiu e a mulher dele foi dada para outro homem. Deus olhou para um homem chamado Davi e Deus se apaixonou por Davi e disse: eu achei um homem segundo o meu coração. Só que esse mesmo Davi pegou a mulher de Urias e mandou matar Urias. Na terra, ninguém é bom, não há um justo, um sequer. Na terra não tinha ninguém que pudesse fazer aquilo que precisava ser feito. E se a gente olhar para o céu, imagina Deus chegando para o arcanjo Miguel e dizendo: Miguel, vai lá que eu tenho uma obra para você. Miguel ia falar assim: Deus, eu não posso. O senhor lembra aquele dia que eu fui lá contender com o diabo pelo corpo de Moisés? Eu não quis nem repreendê-lo. Gabriel, vai você então. Deus, eu também não posso, porque quando eu fui responder a oração do teu servo Daniel, eu fiquei 21 dias lá com um tal de príncipe da Pérsia me segurando. Então vai um querubim, um serafim, de maneira nenhuma. Eu fui criado para ficar no céu, adorando, louvando, no paraíso. Aí chega em Apocalipse 5, o céu, lugar de festa, o apóstolo preso na ilha de Pátimo é assunto em espírito aos céus. Ele tem uma visão. Deus sentado com um livro na mão, escrito e selado por dentro e por fora. E a Bíblia diz que ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia pegar esse livro e desatar os selos. E num lugar que deveria ter festa e alegria, a Bíblia diz que João começa a chorar e chorar muito. Até que um anjo brada com uma grande voz: João, não chores, porque o leão da tribo de Davi, leão da tribo de Judá, eu tomei uns Gardenal ontem, tomei, a raiz de Davi, que foi morto e ressuscitou, ele é digno de pegar o livro, de desatar os seus selos, porque ele comprou um povo aí, ó, esparramado por toda a tribo, por toda a língua, por todas as nações, e ele constituiu esse povo, filhos do Deus Altíssimo, sacerdotes, reis para a glória de Deus. Jesus de Nazaré se manifestou, porque só ele podia fazer o que ele fez. E a pergunta para mim nessa manhã é: qual será a nossa resposta diante dessa graça de Deus? Irmãos, eu fico imaginando se
Seria até pecado imaginar você ter um pai tão amoroso, tão rico, tão maravilhoso e te dar tudo que é dele e de repente você vai morrer para arrumar irmãos como nós. Que amor é esse? Diante desta graça, nós não podemos ficar neutro em relação a isso, amém? Talvez você diga, eu não quero decidir. O não querer decidir já é uma decisão de não decidir. Talvez você diga, pastor, eu estou meio em dúvida ainda em relação a isso. A dúvida é uma decisão de ficar em dúvida. Nós somos, de certa forma, escravos da nossa liberdade, porque olha aqui para mim, ó. Quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em relação a Deus, não temos como ter um campo de neutralidade. E se você achar que pode ser o timoneiro, o dono da sua história, aquele que vai guiar a sua própria vida, isso é tudo que o diabo deseja. Sabe o que o diabo mais deseja? Ele deseja olhar para você e falar assim, quer saber de uma coisa? Vai lá, come, pega, não dá nada não, é bobeira. Você tem o direito. Por que você não vai fazer o que você quer se você tem vontade? E quando a gente faz a nossa vontade, no mundo espiritual, a gente está transferindo a nossa paternidade do Pai das luzes para o Pai das trevas. Mas Deus, Ele nos chama nessa manhã para nós nos dobrarmos à vontade dEle. Eu quero ser como Paulo, já estou crucificado com Cristo. Eu quero que na minha vida se cumpra aquilo que está em Mateus 16, 24. Eu quero renunciar a mim mesmo. Eu quero tomar a cada dia a minha cruz. Eu quero seguir Jesus de todo o coração. A porta da salvação, ela está aberta ainda hoje. A porta da salvação está aberta ainda hoje, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como diz o Espírito Santo, se hoje nós ouvirmos a sua voz, nós não vamos endurecer o nosso coração. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser achado nele. Eu quero andar como ele andou. Que Deus abençoe a sua palavra e multiplique ela no seu coração.